Muito bom dia, tudo bem com você? Então agora nós chegamos na quarta-feira para falarmos sobre o nosso sétimo episódio, 7 de 8, sobre as leis do carisma. Hoje a gente vai falar sobre credibilidade e autoridade. Quando a gente fala sobre esses dois tópicos, pensando que esses dois tópicos são base, né? Vamos pensar assim, são base para você desenvolver carisma, a gente precisa pensar com muito carinho. E aí a pergunta que fica aí, né? Bom dia, Norberto. Será que você tem credibilidade? Tem uma coisa que eu acho muito legal, que a credibilidade, ela começa, né? Uma pessoa carismática, ela tem um certo brilho no olhar, certo? E uma pessoa que tem esse brilho no olhar, ela tem credibilidade consigo próprio. Vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, estabeleço alguns objetivos para o meu dia, né? Ontem, por exemplo, eu fiz 2 sessões de esporte, né? Eu fiz um cardio de manhã e à tarde eu fui na academia. À tarde, eu confesso que eu quase não fui, porque de certa forma eu estava cansado e tudo mais. Se eu não vou, se eu penso assim, mas eu deixo para amanhã, eu vou perdendo a minha credibilidade. Então eu não acredito, né? Credibilidade de credo, né? Eu deixo de acreditar em mim. E assim acontece quando você, por exemplo, perde a credibilidade com outras pessoas. Então você promete para alguém que, por exemplo, olha, a gente vai conversar hoje às 5 horas da tarde. Mas às 5 horas da tarde você inventa uma historinha, ou então acontece um imprevisto e você não vai conversar. Ou seja, você deixa de ter credibilidade com aquela pessoa. Se amanhã você prometer alguma coisa, ela vai pensar, poxa, mas será que ele não vai, né, de novo, dar uma desculpa? Então a credibilidade é um dos elementos fundamentais do carisma. É aquela pessoa que honra, né, a sua palavra. E isso faz uma diferença tremenda, principalmente num país como o nosso, onde uma boa parte das pessoas, principalmente os políticos, né, já não tem credibilidade nenhuma. E isto, então, é um exercício, como que você desenvolve, como que você pratica esse negócio da credibilidade. É você prestar muita atenção na sua conversa. Tudo que você prometeu, entregue. Isso é a mesma coisa que, por exemplo, você fazer uma promessa. Imagina um vendedor que ele promete alguma coisa para o seu cliente. Olha, você compra o nosso produto, compra o nosso serviço, porque ele tem essa e essa e essa característica. E ele vai ajudar você desta forma. Só que depois que a pessoa compra, não é tudo aquilo. Entendeu? Então, assim, como que você faz com que uma pessoa, né, suba um degrau na escala do carisma? Que esse é o nosso foco. É quando você percebe que essa pessoa, ela criou como rotina, criou como rótulo dela credibilidade. Junto com a credibilidade vem a autoridade. Para se ter autoridade, praticamente eu preciso ter credibilidade. Por quê? Vamos supor que você seja um médico, ok? Um médico, ele pode ser um clínico geral. Um clínico geral, muitas vezes, né, é um cara que faz um trabalho, né, vamos chamar assim, mais comum, um commodity, ok? Então todo mundo que está ali naquela cidade onde está o médico, quando precisa de alguma coisa de uma maneira generalizada ou geral, procura aquele médico, ok? Então esse cara, muitas vezes ele faz tudo, mas talvez não seja bom, não seja uma referência em praticamente nada. Certo? Você vai lá por causa de uma gripe, você vai lá porque é uma dor de cabeça,
você vai lá porque tem uma diarreia e assim por diante. Agora, imagina que nesta mesma cidade tem um médico que seja especialista em traumatologia. E aí você tem um problema. Quando você tem um problema vinculado a essa questão de traumatologia, né, traumato, né, eu acho que é quando você, né, tem um problema, quebra um braço, alguma coisa assim. Acho que é isso, né? Bom dia, Matias. E aí, essa pessoa, ela criou, né, um senso de especialista. Por quê? Porque ela se especializou numa área. Então isso quer dizer o seguinte: a pessoa que tem especialização, além dela ter mais credibilidade, né, porque ela tem formação, na verdade ela também tem a autoridade. E o que é a autoridade? É quando você domina um assunto de tal forma que você saiu do patamar de ser apenas uma pessoa que conhece aquele assunto. Por exemplo, na área do direito, né? Não tem aí na tua cidade aquele advogado que é uma autoridade em direito previdenciário. Bom, a pessoa pensou em aposentadoria, procura aquele advogado. Não tem aquele advogado que é uma autoridade em direito penal. O cara, por ter algum problema aí de direito penal, procura aquele advogado. Essas pessoas, geralmente, elas se especializam. Então, a especialização faz com que você construa a sua autoridade. A minha pergunta para você: se você quer ser um cara carismático, qual área você é uma autoridade? Que as pessoas olham para você e dizem assim: nossa, esse cara conhece, esse cara domina. Importante construir isso. E essa autoridade, ela pode ser construída num círculo. Por exemplo, você vai pegar um médico, que ele é um traumatologista numa cidade. Se ele mudar de cidade e for morar em outra cidade, talvez ele vai chegar lá e vai ser um desconhecido. E ele precisa construir novamente a autoridade dele naquele novo ambiente. E é por isso que a autoridade e a credibilidade, eles são elementos do que a gente chama de carisma. Porque o carisma tem a ver com a capacidade que eu tenho, né, de me comunicar, de influenciar as pessoas e fazer com que as pessoas me vejam como especial. E quando eu tenho consciência, né, que, poxa, eu preciso utilizar o carisma para ser mais influente, eu também preciso entender que o carisma ele é composto por esses elementos que eu estou falando aqui. Então, por exemplo, se você é um cara que tem autoridade, essa autoridade ela permeia um meio, ela permeia um ambiente, talvez geográfico, por exemplo, do médico da sua cidade, que é a autoridade em traumato aí na sua cidade. A mesma coisa você. Talvez você seja uma autoridade em determinados assuntos aí na sua empresa. Mas quando, por exemplo, você sai da empresa e volta para casa, seus filhos, sua esposa, seu marido, não veem você da mesma forma. Por quê? Porque a autoridade ela é atribuída no meio onde a gente está atuando, fazendo algo que nos permite, né, sermos autoridade pelo grau de especialização, pelo grau de refino, de entrega que a gente tem daquilo que a gente faz. Então, muitas vezes, você vai ver um cara que é muito carismático em determinado ambiente. Por quê? Porque ele tem essa característica naquele ambiente. Mas num outro ambiente, talvez não seja. Isso é muito comum. Eu vejo muitas vezes aquele cara que você encontra na roda de amigos, por exemplo, na hora do churrasco, e o cara é todo descontraído, o cara é todo gente boa. Por quê? Porque ali talvez ele esteja no chão dele. É aquele cara que ele sabe tocar o violão, ele sabe cantar uma música, então ele é todo divertido. Mas quando ele sai daquele ambiente, por exemplo, e vai para um lugar mais formal, talvez até no seu trabalho, ele não consegue ser uma pessoa tão carismática. Por quê? Porque talvez ali faltaram alguns elementos.
Talvez seja a autoridade que eu estou falando hoje. Talvez seja a credibilidade, certo? Que eu estou falando hoje. Mas talvez seja um dos elementos que eu já falei hoje, aliás, nessa semana e na semana passada. Então é muito importante que para você que está afim de ser uma pessoa mais influente, né? Uma pessoa, olha só, o que eu anotei aqui, o que o carisma faz. O carisma ajuda a gente a inspirar as pessoas, ajuda a gente a cativar, ajuda a gente a inspirar as pessoas. Então, poxa, isso está me faltando, Alexandre. Eu gostaria de ser um vendedor melhor, ser um líder melhor, um empresário melhor, certo? Na vida pessoal, eu gostaria de ser um amigo melhor, um pai melhor. Perfeito. Então você precisa desenvolver carisma. E o desenvolvimento do carisma, ele passa pelos elementos que eu estou falando aqui. E aí talvez você diga assim, poxa, mas eu não assisti os outros episódios, né, que você falou, por exemplo, sobre paixão, confiança, otimismo, você falou sobre competência, sobre viver o propósito, que eu falei segunda-feira, que é muito importante, sobre ontem, que eu falei sobre empatia, sobre respeito. Tudo isto, né, faz parte de um conjunto de elementos que vão ajudar você a ser mais carismático. E quando você constrói, certo, com cada elemento desse, você vai desenvolvendo, vai melhorando um outro, você transforma a sua vida. Porque as pessoas começam a atribuir a você o rótulo de, poxa, aquele cara é carismático, aquele cara ali é uma autoridade, aquele cara, poxa, ele vive com um sorriso no rosto, aquele cara é isso, aquele cara é aquilo. Por quê? Porque de certa forma você desenvolveu esses elementos. A gente sai de uma pessoa pacata, que às vezes não é inspiradora, para uma pessoa carismática da noite para o dia. Não. O processo de desenvolvimento de carisma, ele é um processo de aprendizado constante. Todos os dias eu posso estar sendo mais inspirador, como eu disse aqui, mais inspirador, mais influente, mais cativante, certo? Então, exatamente por isso que eu fiz esse seriado aqui, para que você se dê conta que muitas vezes, aos pouquinhos, você pode se transformar numa pessoa muito melhor que você é hoje. Tá legal? Então vamos lá. Todos os dias, 5h55 da manhã, eu tô aqui falando para você sobre algum tema muito importante. Eu vou pedir para que você deixe aqui embaixo nos comentários qual seria o próximo tema para a próxima semana, se você tem alguma curiosidade. Eu já tenho alguns aqui que eu estou planejando, hoje eu já vou divulgar, porque a gente está chegando ao finalzinho dessa série. Amanhã é o último dia, amanhã a gente vai falar sobre comunicação. E aí a gente fecha os 8 episódios, e aí, como você sabe, quando eu termino o último episódio, eu venho aqui no Instagram e eu apago todos os episódios daqui. E esses episódios, eles saem daqui e vão direto lá para dentro do Manager Club. O Manager Club é um dos produtos que eu vendo aqui na internet, que é um produto por assinatura, onde todo o conteúdo que eu estou fazendo online aqui no Instagram, quem assiste online, como você, é um privilegiado. Mas quem, por exemplo, quer ver o replay, quem quer assistir 2, 3 vezes, quem quer fazer anotações, vai precisar, né, de um ambiente específico de aprendizado. E lá as pessoas podem assistir a aula e elas podem fazer seus comentários, tirar suas dúvidas que eu respondo. Tá legal? Então, se você quer conhecer um pouquinho do Manager Club, aqui no link da bio você encontra uma opção onde diz ali Manager Club, você vai saber do que eu estou falando. Tá legal? Muito bem. Então, hoje é quarta-feira, certo? Dia do sofá, dia do namoro, que legal. E eu desejo para você uma ótima quarta-feira e faz o seguinte, para pensar o quanto você tem de credibilidade, primeiro com você, né? Para ver o quanto você pode acreditar em você. Depois disso, observa como é que está a sua credibilidade nos ambientes que você está, aí no seu trabalho, no ambiente social, na sua família. E aí depois você dá um próximo passo. Você para pensar se você já é uma autoridade nesses ambientes. A autoridade quer dizer o seguinte, você tem um nível tal de especialização, as pessoas veem você como uma pessoa especializada a ponto de que elas dizem, olha só, ele é o cara, ele domina isso, ou ela domina isso. Se precisar falar sobre tal assunto, fala com o Matias, lá na Novatec, não é verdade? Fala com o Norberto, lá na Cotrifred, você entendeu? E aí você começa
a perceber que você é carismático por alguns desses elementos aqui. Se você achou legal o conteúdo de hoje, aplica no seu dia a dia. Mas antes de aplicar no seu dia a dia, você pode fazer uma coisa que vai valer muito a pena. Você pode deixar um comentário aqui, ou então você pode efetivamente clicar no aviãozinho aqui e mandar para 1, 2, 3 pessoas, né, que você sabe que precisam escutar esse negócio. Para você não custa nada botar, né, esse aviãozinho e mandar para lá. Para essa pessoa que vai receber, vai fazer uma diferença tremenda, porque essa pessoa talvez nem acordou ainda, né, porque a gente faz aqui a live bem cedinho, mas quando ela acordar e ela for olhar, ela vai dizer assim: rapaz, muito obrigado, né, vai ficar muito agradecida por ter um conteúdo assim que talvez ela precisava escutar. E para mim ajuda muito, porque você ajuda eu a viver o meu propósito, você ajuda eu a chegar nas pessoas que talvez ainda não me conhecem. Tá legal? Ótima quarta-feira para você e a gente se encontra amanhã aqui, 5h55 da manhã. Grande abraço, ótimo dia para você.